Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui, né, na parte dos vereadores que a gente estava falando. Eu acabei não abrindo minha lei orgânica aqui para variar, né, para fazer aquele erro perfeito, né? Eu não abri minha lei orgânica, mas a gente tem que falar no bloco de hoje. Nós vamos trabalhar esse bloco, vai ser provavelmente um pouquinho menor. Embora quando eu falo isso, né, vai ser um pouquinho menor, acaba ficando maior do que se eu ficasse quieto, né? Primeiro, a gente tem as regras, né, contidas para os vereadores, né? E o artigo 48 falou que fala que os vereadores são invioláveis no exercício do seu mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos. Então, isso daqui, gente, é chamado de uma imunidade material, tá? A imunidade material alcança opinião, palavra e voto, perfeito? No exercício da vereança, perfeito? Tranquilo? Quero observar que muita gente debate em relação à redação e estão questionando em relação à quantidade de vereadores. E aí eu queria depois confirmar porque em 2023, em 29 de setembro de 2023, foi incluído pela emenda constitucional número 43, eu até falei aqui, né? Eu cheguei a falar, falei, né? Artigo 34, 35, cadê? 34, isso, parágrafo 2º. Hoje temos o número de 23. Ah, mas ainda tem, acho que 17. Por quê? Porque isso vai valer para a próxima legislatura, perfeito? Mas hoje já foi alterado isso. Então você fala, tem 23 vereadores, perfeito? Tranquilo? Maravilha. Porque já tem a redação, já está na lei orgânica. E aí, galera, os vereadores, também o parágrafo 3º fala que os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas, né? Então, essas informações, tanto recebidas ou prestadas, conforme fala aqui, recebidas ou prestadas, em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou delas receberam essas informações, tá? Então, esse artigo 48 ele é importantíssimo, que ele trata, da imunidade material, 2, da proteção de vedação a testemunhar em relação a isso, tá? E aí o artigo 49 ele vem falar sobre o compromisso, né, e tomarão posse no dia 1º de janeiro. Perfeito? Os vereadores eles tomam posse até primeiro, antes que o prefeito e o vice-prefeito, porque eles têm que tomar posse para preparar a casa para receber o prefeito e o vice-prefeito, né? Fazendo a declaração de seus bens, que constará da ata que deverá ser renovada no final do mandato. Então, no final do mandato, eles têm que entregar nova declaração de bens. Agora, a gente tem que pegar o artigo 50, que trata das vedações, perfeito? É vedado ao vereador. Cadê? Não cheguei a botar o artigo 50, mas eu vou falar aqui rapidinho, gente. É vedado ao vereador desde a expedição do diploma. O diploma é dado pelo juiz eleitoral, perfeito? Então ele firmar, manter contratos com o município, autarquia, tal, aceitar cargo, emprego ou função, e desde a posse ocupar, né, cargo, função ou emprego na administração pública que seja exonerável ad nutum, salvo o cargo de secretário. O que ele está falando, gente? O cara é diretor, o cara é assessor e ele foi eleito vereador. Ele tem que pedir o quê? Exoneração antes da data da posse, perfeito? Mas se ele for servidor, ele vai pedir o afastamento para mandato eletivo. Então tem essa diferença, perfeito? Exercer outro cargo eletivo federal, estadual, municipal, já pensou, ele é deputado federal e também quer ser vereador. Tem que pedir, né, renunciar ao cargo que ele ocupa também, perfeito? Isso é importante. O artigo 51 fala da perda do mandato. Aqui é um tema bom, os vereadores poderão perder mandato. Perderá o mandato o vereador. Vamos lá.
que infringir qualquer das posições estabelecidas no artigo anterior. O artigo 50 trata das vedações. Tá? Então, se ele infringir, inciso 1, ele vai perder o mandato. Só que vamos observar uma coisa. Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. É a famosa quebra de decoro do parlamentar, né? Então, o parlamentar que infringir uma dessas normas, né, da quebra do decoro, e aí a gente tem que observar e falar o que é quebra de decoro, né? Então a gente tem que observar. Gente, quebra de decoro, além dos outros definidos no regimento interno, considera-se incompatível com decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais. Então significa dizer o quê? Olha só, além dos casos que podem ser quebra de decoro no regimento, né? Então lá no regimento interno fala o que é quebra de decoro. Nesse caso, a gente tem o caso, né, os casos de percepção de vantagens ilícitas ou imorais ou abuso das prerrogativas, né? Abuso das prerrogativas ou percepção de vantagens ilícitas ou imorais, tá? Continuando. Então, inciso 2, quebra de decoro. Inciso 3, utilizar do mandato. Então, marca aqui o inciso 2, inciso 3. Utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Inciso 3 está aqui, né? Inciso 4. Deixar de comparecer em cada legislatura, né? Cada sessão legislativa, anual, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade, né? Então, o que a gente tem aqui? A inassiduidade, perfeito? Esse inciso 4, ele trata da inassiduidade. Marca ele? Não marca. Não marca, não dê tracinho. Vamos lá. 5. Fixar residência fora do município. 6. Perder ou tiver suspenso os seus direitos políticos. Vamos lá. No caso do inciso 1, 2 e 3, vai ser declarada pela mesa, nesse caso, depende, bota aí, ó, depende de votação da Câmara. Bota aqui, maioria absoluta. Embora tá na lei orgânica maioria qualificada, né? Mas entende-se que é a maioria absoluta, que é uma maioria teoricamente qualificada. Ele não colocou nada além, né? Então, maioria absoluta, perfeito? Que é a do número total de vereadores, a maior parte que é a maioria. Só que nesse inciso aqui, ó, inciso 4, 5 e 6, a gente fala que nesse caso a perda é automática. Por quê? Nesse caso não exige votação. É de ofício ou mediante qualquer membro ou partido político. Aqui é a declaração, é declarada pela Câmara Municipal. Tanto ela pode praticar isso de ofício ou requerimento de partido político com representação lá.
tá? Então, vamos lá, na hora da prova, o que pode ocorrer, né? Então, aqui, ó, eu escrevi aqui atrás de mim, ó, só para você tomar cuidado, é declarado pela Câmara Municipal de ofício ou a requerimento de partido político com representação na casa assegurada a ampla defesa, né? Mas nesse caso não vai ser votado, vai ser apenas a mesa da Câmara, ela apenas declara, perfeito? Ela não vota para analisar, não tem análise de absolvido ou culpado. Então na hora da prova vem o o vereador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual, a terça parte das sessões ordinárias, salvo doença comprovada, ele vai perder o mandato, né, de ofício ou mediante provocação, né? É assegurado ampla defesa, de repente ele estava internado, passando mal, qualquer coisa do tipo, porém não vai ser votado para análise de mérito, né? Se tem que perder ou não. Se ele faltou, foi comprovado, declarada pela Câmara Municipal, pela mesa da Câmara, né? Perfeito? Tranquilo? Então, cuidado, inciso 1, 2 e 3, que depende de votação da Câmara. 4, 5, 6, declarada pela mesa da Câmara de ofício ou a requerimento, tá? Maravilha, então. E licença do vereador, gente. O vereador pode se licenciar. Lembrando que, né, que se o vereador ele pede uma licença, provavelmente o seu suplente, né, vai entrar ali. Então, o artigo 52, ele trata exatamente, né, das possibilidades de licença do vereador. Primeiro, por motivo de doença. Esse caso aqui, o inciso 1, note-se que não tem prazo propriamente, né? Só que, para tratar de interesse particular, tem duas características. A licença para trato de interesse particular, o vereador, gente, ele pode tirar licença para tratar de assunto particular. Olha que luxo. Sabia disso, né? Então, para tratar de assunto particular, ela é sem remuneração e não pode ultrapassar 120 dias por sessão legislativa. Cuidado com isso na hora da prova. Licença por motivo de doença. E a terceira, que é para desempenhar missões temporárias de caráter cultural de interesse do município, né? Na época até eu me lembro que tinha muita Câmara, por exemplo, o Flamengo, né, foi jogar a Libertadores lá no Peru, na época, em 2019, né? Um monte de parlamentar começou a criar um monte de missão diplomática, missão de não sei o quê, missão, né, temporária, missão diplomática não, pô, que aí é âmbito federal, mas missão temporária, né, curso, que é interesse do município, criou um monte de coisa que é para viajar para lá, né, que aí é pago pelo próprio município. Perfeito? Mas cuidado com essa licença para trato de interesse particular, que ela é sem remuneração e não ultrapassa 120 dias por sessão legislativa. Perfeito? Cuidado com isso na hora da prova. Ó, dá-se a convocação do suplente de vereador nos casos de vaga definitivo ou de licença temporário, na forma prevista no regimento interno. O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias, contados da data da convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo, né, por mais 15 dias. Enquanto a vaga se refere ao parágrafo anterior não for preenchida, calcula-se o quórum em função dos vereadores remanescentes. O vereador poderá exercer, sem perda no mandato, os cargos de secretário de Estado, secretário municipal, podendo optar pela remuneração de vereador ou pela remuneração do cargo a que vier a exercer, vedada a acumulação de remuneração. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Então, agora a gente vai falar de um tópico também importantíssimo para você, que é em relação à escolha da famosa mesa diretora, né? Obviamente, a gente tem a mesa diretora aqui. E aí, nesse caso, em relação à mesa diretora, a gente tem o processo de sessão de solene, a sessão preparatória,
Perfeito? Então, a Câmara reunir-se-á em sessão preparatória a partir de 1º de janeiro. Até abrir, 1º de janeiro é o dia D. Tem sessão preparatória, tem sessão solene, né? Tem já praticamente votação, já tem tudo ali. 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura para a posse de seus membros e eleição da mesa, tá? A posse ocorrerá em sessão solene, então, sessão preparatória, gente, é para todo mundo se reunir. Se reunir? Beleza. Então, vamos abrir em sessão solene para a posse dos vereadores. Perfeito? Realiza independente de número. Apareceu só 5 vereadores. Podem tomar posse, perfeito. Mas olha só, o vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior, no dia 1º de janeiro, deverá fazê-lo dentro de 15 dias do início do funcionamento da Câmara, sob pena de perda do cargo, salvo motivo justo e aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara, tá? Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais idoso. Perfeito? Então, o vereador eleito mais idoso dentre os presentes, e havendo agora maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa. Então, na hora da prova, para tomar posse, não precisa de quórum. Apareceu qualquer um, beleza, vida que segue, né? Aquele dali, qualquer um toma posse. Para a eleição da mesa, precisa ter maioria absoluta. Essa é a diferença. E aqui, ó, cadê? É o mais idoso dentre os presentes e havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa, que serão automaticamente empossados. Inexistindo o número legal, não tem essa maioria absoluta, o vereador mais idoso, ele permanece na presidência e convocará as sessões diárias até que seja eleita a mesa. A mesa diretora, gente, ela tem um mandato de 2 anos. Cuidado com isso na hora da prova. É o artigo 56. Então, a mesa diretora, ela tem um mandato de 2 anos. Eu sei que o vereador tem mandato de 4 anos, mas a mesa diretora, 2 anos. Permitida a reeleição. Isso daqui, gente, é uma briga do caramba, porque já mudaram esse artigo 56 já umas 30 vezes, gente. Ela foi alterada agora pela emenda constitucional não, emenda ali orgânica número 44 do ano de 2023, tá? Então foi alterado, 2 anos permitida a reeleição, perfeito? A mesa da Câmara, gente, é o presidente, tá? Primeiro, segundo, terceiro, vice-presidente, primeiro, segundo e terceiro secretários, os quais substituirão nessa ordem, tá? Perfeito? Na constituição da mesa é assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares e na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso assume a presidência, tá? Perfeito? Tranquilo? Beleza, então. Maravilha. Só que cuidado agora, antes da gente finalizar. Destituição da mesa. Não é perda do mandato do vereador, cuidado com isso. A gente apenas está tirando ele da mesa. Perfeito? Voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso, ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para complementação do mandato, o famoso mandato tampão. Maravilha? Tranquilo? Fechamos aqui. No próximo bloco a gente continua. Um forte abraço e bons estudos.